Primeiro relato. Já passava da meia-noite quando Felipe dirigia por uma estrada deserta na volta para casa. Ele estava exausto após um longo dia de trabalho, e a única coisa em sua mente era chegar logo em sua cama. A estrada sinuosa cortava uma área rural, com poucas luzes e nenhum sinal de vida ao redor, apenas o som do motor do carro e o farfalhar das árvores ao vento. De repente, ele viu alguém na beira da estrada. Uma jovem mulher, com longos cabelos negros e vestida com um casaco, fazia sinal pedindo carona. Felipe hesitou por um momento. Caronas àquela hora não pareciam uma boa ideia, mas ela parecia desesperada, e ele não conseguia ignorar o fato de que aquele trecho da estrada era perigoso para quem estivesse a pé. Relutante, ele parou o carro e baixou o vidro. A mulher se aproximou rapidamente, sem dizer uma palavra. Seu rosto estava parcialmente encoberto pelo capuz do casaco, mas seus olhos eram grandes e brilhavam à luz dos faróis. "Posso pegar uma carona?" perguntou, com uma voz suave, mas que tinha um tom de urgência. "Claro, entre", respondeu Felipe, destravando a porta do passageiro. Ela entrou sem agradecer, apenas fechou a porta e permaneceu em silêncio. O ar dentro do carro ficou pesado de repente, mas Felipe tentou manter a conversa leve. "Para onde você está indo?" "Para a cidade", respondeu ela, sem sequer olhar para ele. Felipe continuou dirigindo, tentando não se incomodar com o silêncio da passageira. Mas, quanto mais avançavam pela estrada, mais ele sentia uma estranha sensação de desconforto. O ar parecia mais frio, e ele começou a sentir um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. A mulher, sentada ao lado dele, olhava fixamente para a frente, com as mãos cruzadas no colo. O casaco dela parecia molhado, como se ela tivesse caminhado sob a chuva, mas não chovia há dias. Ele tentou ignorar, mas a sensação de que algo estava muito errado só aumentava. Depois de alguns minutos, Felipe notou que as luzes da cidade já deviam estar visíveis, mas o caminho parecia se estender interminavelmente. O relógio no painel do carro marcava sempre a mesma hora, de meia-noite. "Estamos perto da cidade?" ele perguntou, tentando quebrar o silêncio. A mulher finalmente virou a cabeça em sua direção, mas o que ele viu o fez pisar no freio bruscamente. Seu rosto estava pálido, os olhos inexpressivos, e havia uma estranha cicatriz em volta de seu pescoço, como se alguém tivesse costurado sua pele. "Você não deveria ter parado", disse ela, com uma voz baixa e gélida. Antes que Felipe pudesse reagir, a figura da mulher se desfez em uma neblina densa, que tomou conta do carro. Ele saiu desesperado do veículo, respirando com dificuldade, e olhou ao redor. Estava sozinho no meio da estrada escura. O carro, parado no acostamento, parecia agora parte de um pesadelo. Ele correu para verificar o banco do passageiro, mas não havia sinal de que alguém havia estado ali. Atordoado, Felipe tentou acionar o carro, mas o motor não respondia. Ele pegou o celular, mas sem sinal. Foi então que viu, na beira da estrada, uma pequena cruz de madeira com flores murchas. Ao se aproximar, viu uma foto presa à cruz. Seu coração quase parou. Era a mulher que ele havia dado carona. Felipe recuou, tentando entender o que estava acontecendo, mas antes que pudesse sair dali, uma brisa gelada passou por ele, e a voz da mulher ecoou ao seu redor, baixa e ameaçadora. "Nunca me deixaram chegar à cidade e agora você também não vai." Felipe nunca foi encontrado. Seu carro, abandonado na estrada, foi achado dias depois. O relógio no painel ainda marcava meia-noite. Gostou do primeiro relato? Então nos ajude dando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e comentando qual foi o seu relato favorito desse vídeo. Vamos seguir para o próximo relato. Segundo relato. Era uma noite de sexta-feira,
e o relógio do carro marcava pouco mais de 22 horas quando Ricardo voltava para casa após uma longa semana de trabalho. A estrada era deserta, e a única luz vinha dos faróis de seu carro iluminando o asfalto à frente. A chuva caía de maneira irregular, transformando a estrada em um caminho úmido e solitário. O rádio não funcionava direito, então o som dos limpadores de para-brisa era o único ruído constante. No meio do caminho, algo chamou sua atenção. À beira da estrada, havia alguém de pé, aparentemente pedindo carona. Ricardo hesitou. Ele sempre ouviu histórias sobre os perigos de dar carona a estranhos, mas a pessoa parecia uma jovem, encolhida sob uma jaqueta que claramente não estava ajudando muito contra a chuva. Ele desacelerou e parou ao lado dela. A mulher tinha cerca de 20 e poucos anos, cabelos encharcados caindo no rosto, e seus olhos transmitiam um cansaço evidente. Ela se abaixou até a janela e, com uma voz suave, perguntou: "Você pode me dar uma carona até a cidade?" Ricardo ficou desconfiado, mas algo nela parecia genuinamente inofensivo. Decidiu abrir a porta e deixá-la entrar. Ela se acomodou rapidamente no banco do passageiro, agradecendo em silêncio. O carro voltou a seguir a estrada enquanto a chuva caía mais forte. "Você mora por aqui?" perguntou Ricardo, tentando aliviar a tensão. "Não muito longe", respondeu ela, sem dar muitos detalhes. O silêncio logo voltou a dominar o ambiente, e Ricardo começou a sentir um leve desconforto. A mulher permanecia quieta, olhando para a frente, sem sequer mexer. Ele tentou puxar conversa novamente, mas ela dava respostas monossilábicas, o que tornava a situação ainda mais estranha. No entanto, ele se convenceu de que era apenas o nervosismo por estar no carro de um desconhecido. Depois de alguns minutos, Ricardo percebeu algo bizarro. O ar no carro começou a ficar mais gelado, muito mais do que o que ele sentia antes. Ajustou o aquecedor, mas a sensação não melhorava. Tentou ignorar e seguir em frente, mas uma estranha sensação de opressão começou a pesar sobre ele. Olhou para a mulher de canto de olho, mas ela continuava imóvel, olhando para o horizonte. "Estamos quase chegando", disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Quando estavam a poucos quilômetros da entrada da cidade, a mulher finalmente falou novamente. "Pode me deixar no próximo cruzamento", disse ela, de maneira calma e fria. Ricardo ficou aliviado por estar perto do fim da viagem e seguiu em direção ao cruzamento indicado. Quando finalmente chegou ao local, parou o carro, mas antes que ele pudesse abrir a boca para se despedir, a mulher virou-se lentamente para ele. Seus olhos estavam sombrios e vazios, e ela disse: "Obrigada. Você não devia ter parado." Confuso, Ricardo olhou para o banco do passageiro, mas para seu completo horror, ele estava vazio. A mulher simplesmente havia desaparecido. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto olhava ao redor do carro, sem entender o que acabará de acontecer. Desesperado, acelerou o carro em direção à cidade, o coração disparado e as mãos suando. Ao chegar em casa, ainda abalado, contou o que havia acontecido para sua esposa, mas ela olhou com uma mistura de preocupação e incredulidade. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Pela manhã, decidiu investigar mais a fundo o local onde deixou a mulher. Descobriu, para sua surpresa, que naquele mesmo cruzamento, havia ocorrido um acidente fatal há alguns anos. Uma jovem mulher, muito parecida com a descrição da carona, havia morrido ali, vítima de um atropelamento em uma noite chuvosa. A história se espalhou na pequena cidade, e desde então, dizem que a mulher continua pedindo carona naquela estrada, como se ainda buscasse uma maneira de finalmente chegar ao seu destino. Terceiro relato. Era uma noite fria e chuvosa, e Gustavo dirigia pela estrada que cortava a região rural onde havia crescido.
O silêncio dominava o ambiente, interrompido apenas pelo som da chuva batendo contra o para-brisa e pelo ritmo constante dos limpadores. Estava voltando de um encontro com amigos, cansado, mas satisfeito com o reencontro. A estrada era deserta, e ele estava tranquilo, pensando em como a vida naquela região parecia ter parado no tempo. De repente, ao longe, avistou alguém na beira da estrada, levantando o braço pedindo carona. Hesitou por um momento, sabendo dos perigos de parar à noite para estranhos, mas ao se aproximar, percebeu que era um homem mais velho, com roupas encharcadas, parecendo exausto. Gustavo, sentindo empatia pela situação, diminuiu a velocidade e parou o carro ao lado do homem. "O senhor precisa de ajuda?" perguntou Gustavo ao abaixar o vidro. "Se puder me levar até a cidade, ficarei muito grato", respondeu o homem, com um leve sorriso no rosto, o cansaço evidente na voz. Gustavo destravou a porta e o homem entrou no carro. Ele cheirava a chuva e a terra molhada, e não parecia ter nenhum pertence com ele. Sem falar muito, ele se acomodou no banco e fechou a porta. O carro voltou a seguir pela estrada escura. "O senhor mora na cidade?" perguntou Gustavo, tentando puxar conversa. "Não mais", respondeu o homem, de maneira vaga. "Mas preciso chegar lá esta noite." O silêncio voltou a dominar o carro. O homem parecia pensativo, olhando fixamente pela janela, enquanto Gustavo tentava manter os olhos na estrada, mas sentia uma leve inquietação no ar. Depois de alguns minutos, o homem finalmente quebrou o silêncio. "Já estive aqui antes, sabe?" disse ele, ainda olhando pela janela. "Aqui, nessa estrada?" perguntou Gustavo. "Sim, e muitos anos atrás." As coisas mudam, mas algumas coisas nunca mudam. A frase, dita com uma calma estranha, fez um arrepio percorrer a espinha de Gustavo. Ele continuou dirigindo, tentando ignorar o desconforto crescente. Depois de alguns minutos de silêncio absoluto, o homem se virou para Gustavo com uma expressão séria. "Você já esteve em um lugar onde sentiu que algo terrível estava para acontecer?" perguntou o homem, de maneira direta. Gustavo tentou rir, mas a pergunta o pegou de surpresa. "Não, nunca", e respondeu, sem saber o que mais dizer. "Está prestes a sentir." Antes que Gustavo pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, o carro deu um solavanco e parou de repente. O motor morreu, e todas as luzes se apagaram. Ele tentou ligar o carro novamente, mas não houve resposta. A estrada estava completamente escura, exceto pelo brilho fraco de uma lua oculta por nuvens densas. Olhou para o homem ao lado, mas ele havia desaparecido. O banco do passageiro estava vazio, como se o homem nunca tivesse estado ali. O pânico começou a subir em sua garganta enquanto olhava freneticamente ao redor, buscando uma explicação. Foi então que ouviu um som baixo e arrastado, como se algo estivesse se movendo do lado de fora do carro, na chuva. Com o coração disparado, Gustavo tentou sair do carro, mas a porta não abria. O som do arrastar ficou mais próximo, até que ele percebeu que vinha de trás do carro. Virou-se devagar, e no espelho retrovisor, uma figura apareceu na escuridão. O homem, com o mesmo sorriso cansado, estava agora parado ao lado do porta-malas, olhando diretamente para Gustavo. Ele bateu levemente no vidro traseiro, e em um sussurro baixo, disse: "Eu o avisei." De repente, as luzes do carro voltaram a funcionar, e o motor rugiu novamente. Gustavo, apavorado, acelerou o carro sem olhar para trás. Dirigiu como nunca antes, sem saber para onde estava indo, apenas querendo se afastar daquele lugar. Quando finalmente chegou à cidade, parou o carro no primeiro posto de gasolina que encontrou. Suando e com as mãos tremendo, saiu do carro e olhou para o banco do passageiro. Nada.
Nenhum sinal do homem ou do que havia acontecido. Decidido a entender o que havia presenciado, começou a perguntar sobre a estrada aos moradores da região. Foi então que soube da história de um homem que havia morrido em um acidente ali, muitos anos atrás, tentando pegar uma carona até a cidade em uma noite chuvosa. Desde então, dizem que ele ainda aparece para os motoristas que passam pela estrada, sempre em busca de uma carona que nunca consegue completar. E naquela noite, Gustavo havia sido o escolhido. Quarto relato. Já era madrugada quando Daniel pegou a estrada que cortava uma parte remota do interior. Ele havia viajado para visitar parentes e agora, voltava para casa. A estrada, quase deserta, era cercada por mata fechada e trechos escuros, iluminados apenas pelos faróis de seu carro. Enquanto dirigia, viu à frente, na beira da estrada, uma pessoa acenando pedindo carona. Daniel hesitou. Já ouvirá muitas histórias sobre os perigos de dar carona para estranhos, especialmente à noite, em estradas tão isoladas. Mas a figura parecia indefesa de uma mulher jovem, com um vestido branco, aparentemente perdida e sozinha. Contra o seu instinto, decidiu parar. Ela se aproximou rapidamente, com uma expressão aliviada, e sem dizer muito, entrou no carro. Sentou-se no banco do passageiro, ajeitando o vestido molhado, como se tivesse caminhado por muito tempo na chuva. Obrigada, disse ela, com uma voz suave, quase um sussurro. Daniel ficou em silêncio por alguns instantes, observando de canto de olho enquanto dirigia. Algo na mulher o incomodava. Seu rosto estava pálido, os olhos inexpressivos, e suas mãos estavam frias ao toque do ar-condicionado, mesmo que ele tivesse regulado a temperatura para mais quente. "Para onde você está indo?" perguntou ele, tentando quebrar o silêncio. "Até o final da estrada", respondeu ela, olhando fixamente para a frente. O ar dentro do carro parecia ficar mais denso, e Daniel sentia o peso de um desconforto crescente. Mas ele continuou, sem fazer mais perguntas. A estrada parecia se alongar infinitamente, com as curvas e o breu ao redor criando uma atmosfera opressiva. A mulher permanecia em silêncio, imóvel, como uma estátua. De repente, sem aviso, ela virou-se para ele, os olhos agora cravados nele com uma intensidade perturbadora. "Você já deu carona para um morto?" perguntou ela, com uma expressão que não combinava com o tom casual da pergunta. O coração de Daniel acelerou. Ele riu nervosamente, achando que era algum tipo de piada de mau gosto, mas o silêncio da mulher apenas aumentou a tensão. "O que quer dizer com isso?" ele perguntou, com a voz tremendo levemente. "Estou morta", respondeu ela, com a voz baixa, sem emoção. Antes que Daniel pudesse reagir, algo ainda mais estranho aconteceu. O rádio do carro, que estava desligado, começou a chiar, emitindo uma estática perturbadora. Os faróis do carro piscavam, e o painel do carro mostrava números aleatórios. Ele tentou frear, mas o pedal estava travado. Desesperado, olhou para o banco do passageiro mas a mulher não estava mais lá. O carro seguia em alta velocidade, mas o banco estava vazio. Ele estava sozinho. Tentando manter o controle, Daniel conseguiu finalmente parar o carro, ofegante, com as mãos tremendo no volante. Saiu do veículo, olhando ao redor, mas não havia sinal de ninguém. O que ele tinha acabado de vivenciar? Estava ficando louco? Olhou para a estrada à frente, a poucos metros de onde estava, viu algo que o fez gelar por completo, uma cruz de madeira, marcada por flores murchas e velas apagadas. Quando se aproximou, viu a foto na cruz, era a mulher que ele havia dado carona. Ela havia morrido em um acidente na mesma estrada há exatos 5 anos. Tremendo de medo, Daniel entrou no carro e acelerou o máximo que pôde, fugindo daquela estrada maldita. Mas, enquanto dirigia,
a última coisa que ouviu foi um sussurro vindo do banco do passageiro. Você vai me levar até o fim da estrada. Gostou dos relatos? Então nos ajude dando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e comentando qual foi o seu relato favorito desse vídeo. Vamos seguir para o último. Quinto relato. Já passava da meia-noite quando Lucas dirigia por uma estrada deserta, voltando para casa após uma reunião de trabalho que havia se estendido mais do que ele esperava. O vento soprava forte, fazendo com que as árvores ao lado da estrada balançassem de maneira sinistra. Era uma típica noite sem lua, e as luzes dos faróis eram a única coisa visível à frente. Enquanto dirigia, ele notou algo à beira da estrada, uma mulher, vestida com roupas simples, fazendo sinal de carona. Lucas hesitou por um instante. Sempre ouvirá histórias de caronas à noite que terminavam mal, mas a estrada era solitária, e a mulher parecia desesperada. Pensando em como seria perigoso deixá-la ali sozinha, decidiu parar. Baixou o vidro e perguntou: Você está bem? Precisa de ajuda? A mulher sorriu, mas havia algo estranho naquele sorriso. Parecia forçado, como se não combinasse com seus olhos tristes. Ela assentiu e disse: Obrigada, e preciso ir para a cidade. Pode me levar? Lucas concordou, destravou a porta, e ela entrou silenciosamente. Durante alguns minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Ela olhava para frente, as mãos no colo, e o ambiente dentro do carro parecia ficar mais frio a cada quilômetro. Lucas ligou o aquecedor, mas o ar ainda estava gélido. Tentando quebrar o silêncio, ele perguntou: Você mora por aqui? A mulher virou a cabeça lentamente, encarando-o por um longo momento antes de responder: Já morei, e há muito tempo. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou dirigindo. A estrada parecia mais longa do que de costume, como se ele estivesse dirigindo por horas sem sair do lugar. O tempo passava, mas a sensação de estar preso em um loop de estrada vazia só aumentava. Finalmente, a mulher falou novamente, sua voz baixa e fria: Você acha que vai chegar ao seu destino? Lucas franziu a testa, confuso com a pergunta. Claro, estamos quase chegando, respondeu, tentando manter a calma. A mulher sorriu novamente, mas dessa vez, seus dentes pareciam afiados, e seus olhos, vazios. Ela se virou completamente para ele, e Lucas percebeu, com horror, que sua pele estava pálida, como se não fosse mais humana. Você devia ter me deixado na estrada, sussurrou ela. Antes que Lucas pudesse reagir, o carro deu um solavanco, como se algo tivesse batido no fundo. Ele pisou no freio bruscamente, e o carro parou no meio da estrada. Ofegante, olhou para o banco do passageiro, mas a mulher havia desaparecido. O coração de Lucas estava disparado, e ele olhou ao redor, tentando entender o que acabará de acontecer. Saiu do carro, esperando encontrar algum sinal de que a mulher havia saído. No entanto, ao andar alguns metros à frente, viu uma pequena cruz de madeira no acostamento, cercada por flores murchas e velas apagadas. Aproximou-se, e ao olhar para a foto presa à cruz, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A mulher da foto era a mesma que ele havia dado carona. O nome na cruz indicava que ela havia morrido ali, naquela mesma estrada, em um acidente de carro e há mais de 10 anos. Apavorado, Lucas correu de volta para o carro. Quando se acomodou ao volante, sentiu uma presença ao seu lado. O cheiro de terra molhada preencheu o ar, e uma voz familiar sussurrou: Eu disse que você devia ter me deixado na estrada. O carro, subitamente, voltou a funcionar, e Lucas acelerou, sem olhar para trás, tentando escapar daquela estrada maldita. Mas, à medida que avançava, o painel do carro começou a piscar, e o relógio marcava sempre a mesma hora, de meia-noite.
Obrigado por ter ficado até o final dos nossos relatos. Se você gostou e quer ouvir mais histórias como essas, não se esqueça de conferir nossas outras playlists de relatos assustadores e cheios de suspense. Temos muitas histórias para deixar sua noite ainda mais intrigante. Nos vemos no próximo vídeo.